Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre os continentes, características das terras emersas, das terras que estão acima do nível do mar ou oceano. Como foi a formação e a distribuição e o que nós temos na atualidade, como estão distribuídas essas terras. Quando olhamos num mapa, entendemos essa distribuição dos continentes, mas como isso aconteceu ao longo da história. E pensando nesse sentido, perguntamos então, você sabe o que é um continente? E você sabe em qual continente está o Brasil, o nosso país? Então, quando falamos o que é um continente, são essas grandes porções de terras, né, que são cercadas por mar ou oceano. O termo continente quer dizer isso. E em qual continente está o Brasil? Vamos entender essa distribuição dos continentes para entender a localização geográfica nessa divisão do território brasileiro. E pensando nesse sentido de formação, de como aconteceu a formação e a distribuição dos continentes, sabemos que antigamente todos os continentes eram juntos e que se separaram devido ao movimento das placas tectônicas. Então, o movimento da dinâmica interna da Terra fez com que os continentes se separassem. A animação mostra para nós o que era um único bloco, devido a toda essa movimentação, acaba se rompendo e se distribuindo por todo o planeta essas terras. Como está hoje a distribuição? Não está igual ao que era antigamente. Então, antigamente a gente tinha ali a Pangeia, que era o grande continente, um único bloco gigantesco. Depois ela se divide em duas grandes partes, que são chamadas de Laurásia e Gondwana. Então, teve uma divisão ali a partir desse único bloco em duas partes, né? E essas partes continuam se rompendo e formando a distribuição atual, num processo longo de formação e transformação. Estamos falando de tempo geológico, que é algo que demora milhões de anos para acontecer. Não foi de um dia para o outro, mas num processo muito longo de formação do planeta Terra e de transformação do planeta, até chegar na distribuição atual que nós conhecemos. Então, nós vamos ter a América, a África, a Europa e a Ásia, que formam um único bloco chamado Eurásia, a Oceania e a Antártida. Então, nós temos ali a formação de 6 continentes, a partir dessa divisão e distribuição. Quando nós pensamos nessa divisão dos continentes e consideramos algumas medidas que são usadas para localização e que podem ser usadas para localização deles também, nós temos os principais paralelos que cortam os continentes. Então, a linha do Equador é o principal, aí vamos ter os trópicos de Câncer e Capricórnio, os círculos polar ártico e polar antártico, que estabelecem medidas ali no planeta, além do meridiano de Greenwich. E o Brasil está localizado aqui no continente americano, na porção sul, mas no continente americano. Então, quando perguntamos em qual continente está o Brasil, respondemos na América. Essa é a resposta correta para a pergunta. E aí falamos da América, do continente americano. Se pegarmos o planisfério, vamos ter na distribuição dos continentes, ele está aqui em verde e aqui aproximado algumas características ali da divisão política, ou seja, daquela divisão em países. As características da América apresentam uma grande diversidade de desenvolvimento socioeconômico, de maneira de viver e acesso, por exemplo, à qualidade de vida da população. Em alguns países extremamente desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, e outros países da América apresentam índices elevados de pobreza e dificuldades de vida para a população. Então, existem essas diferenças no continente. E aí nós temos outro exemplo ali que é a Europa, então, localização da Europa, e aí a distribuição aqui, a divisão da Europa em países. Além disso, nós temos o continente africano, asiático, Oceania e Antártida ali nessa composição. Nesse vídeo falamos sobre os continentes, suas características. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.